O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que vestia-se com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre Lázaro, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venha também ele para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Honra e glória e poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Mais uma vez, honra e glória. Jesus, nosso Rei e Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia para nós todos. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Novamente nos reunimos em torno da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia, para aproveitar esse período e repensar aonde nós estamos fazendo as nossas apostas, os nossos sonhos, as nossas buscas. E o período da Quaresma é oportunidade para nós nos reposicionar pessoalmente, familiarmente, comunitariamente, diante dos desafios que batem à nossa porta a todo instante. E superando então aquela síndrome da Gabriela: eu nasci assim, vou morrer assim, né? Tem uma síndrome muito forte aí, né? Hoje nem as árvores, nem a genética na natureza ela é transformada, né? Então há todo um estudo feito aí pelos grandes pesquisadores, por exemplo, que define o tamanho das plantas, né? Por exemplo. E nós, seres humanos, somos a joia rara. Nós temos a capacidade de renascer, capacidade de resiliência, de superar os desafios. E onde nós encontramos essa força? Ora, não falta exemplos, testemunhos de vida, né? Para nos inspirar. Assim como tem coisa que nos inspira para a mediocridade, por exemplo, como os Big Brother da vida e tantas outras porcarias que nós vemos aí, abastecemos nesse caldo da maldade, e aí nos tornamos pessoas ruins. Tem gente que nos inspira para as coisas boas. Aqui Abraão e Sara, esses dois que serão referência na caminhada do povo de Deus, serão luz a iluminar a caminhada. E eles apostaram a sua vida em Deus. Quem aposta a sua vida em Deus, confia em Deus. Não fica pela mediocridade existencial no mundo, mas renova seu coração sempre em Deus. Por isso, confiança em Deus.
Aquele e aquela que confia em Deus não tem medo de receber notícias ruins. E normalmente, em todos os lugares vocês vão encontrar. Na família de vocês, no ambiente de trabalho, dentro da igreja, em qualquer lugar que nós formos, humanos como nós, que são catalisadores só das coisas ruins do mundo. Só de você ouvir falar nele, o nome dele, você fala, oh, puxa, e vem fulano com notícia ruim. É o anunciador de tragédia. Só anuncia tragédia e sofrimento. E nós lembramos agora na cabeça de muitos, até de nós às vezes, né? No nosso dia a dia, né? Então, os homens e mulheres de fé, eles não temem receber notícia ruim também. Porque a vida é um grande presente que nós recebemos de Deus. E os homens e mulheres de fé, que creem profundamente em Deus, não têm medo de receber notícia ruim. Porque a confiança deles está onde? É em Deus. É Deus que nos sustenta. Fazendo uma digressão aqui, eu me lembro quando começou a pandemia, começou na Europa e veio destruindo, matando muitas vidas. E eu me lembro uma entrevista que uma herdeira do fundador, do dono majoritário do Banco Santander, que é espanhol, disse quando o pai dela havia falecido. Ela havia acabado de sair do velório, os repórteres foram até ela perguntando para ela, e aí? Ela falou, pois é, meu pai, um dos homens trilionários, mais trilionários do mundo, morreu por falta de ar. Não conseguimos arrumar ar para ele continuar vivendo. De modo que a riqueza dele, ela dizia, desabafando, de nada adiantou para comprar o ar. E aí a gente se pergunta, será que há uma oposição entre a riqueza e os bens materiais? Ora, Jesus vai dizer-nos que a tentação de apostar a nossa vida só na ação política nossa e na ação econômica é um grande risco que nós corremos. Gastar o nosso tempo só nas buscas materiais e esquecer que a vida é muito mais. Por isso, a importância de nós renovar a nossa confiança em Deus, porque é Deus que irá dar-nos a temperança para buscar esse equilíbrio, para seguirmos em nossa caminhada. E mais do que nunca nós tomamos consciência que Deus não quer o aumento da pobreza social de maneira alguma, né? Apaguemos de nós essa imagem. Deus quer que exista uma justa distribuição de riqueza, de distribuição. O cristão, a cristã autêntica no mundo de hoje, luta no mundo para que haja divisão dos bens que estão acumulados nas mãos de meia dúzia sempre, que normalmente tem seus palacetes, os seus confortos muito exageradamente, não sabe refletir sobre os seus bens, é preciso até catalogar de tantos bens, enquanto convive com o sofrimento, com a dor alheia, a falta de dignidade do irmão, ter um acesso a uma casa digna, por exemplo, a uma educação de qualidade, a um trabalho de qualidade. E muitas vezes nós, de maneira ingênua, achamos que isso é vontade de Deus. Não, isso não é vontade de Deus, não, de sofrimento. E aí Jesus novamente conta-nos uma parábola, que num determinado momento, nós acabamos caindo nessa sinuca de bico, de achar que o pobre Lázaro, o sofrido, que está aí vivendo, caído à margem, sofrendo, isso é vontade de Deus. E quem vive então na miséria, na indigência, vai ter lá no céu um espaço especial, alguma coisa desse nível. E muitos pregadores, inclusive da igreja, né? Às vezes até entusiasmado nessa pregação, legitimava muitas injustiças presentes na sociedade nossa, aqui localmente, estadualmente, nacionalmente, mundialmente, justificando as injustiças e os desequilíbrios sociais. Lê do engano, porque de maneira alguma. Deus convida o ser humano a viver dignamente, sempre. Vamos guardar essa imagem. Nós devemos nesse mundo lutar para que todos tenham dignidade, porque nós somos filhos queridos e amados por Deus. E o mundo não é de meia dúzia que fica fazendo o que querem, não. O mundo é de Deus. E nós, homens e mulheres de fé, devemos tomar consciência, para que as nossas atitudes estratégicas nos ajudem a manter-nos nessa linha. Obviamente, quando
Jesus no Evangelho hoje menciona essa experiência de Lázaro e o rico, né? Na sua ociosidade, na sua vaidade, nos seus poderes, perdidos na sua riqueza material, tinha tudo, mas comporta-se como um adolescente, como uma criança que ganha o primeiro pirulito na vida. Ele se perdeu totalmente na busca material. E a gente conhece, lamentavelmente, às vezes nós exageramos em pequenas coisas, nos perdemos em pequenas coisas que ficarão por aí, que são importantes, são, mas ficarão por aí. E é muito comum você ver uma família que alguns se dedicam único e exclusivamente a acumular bens materiais. Muito interessante. De vez em quando eles querem fazer um gracejo com a igreja, com os ambientes religiosos, aí faz uma média, joga alguma coisa de dinheiro em cima da igreja, muitas vezes por vontade interessante de gratidão mesmo a Deus, outros até por um alívio de consciência, de tanta riqueza que eles têm acumulado entre eles, diante de tantos pobres, miseráveis que vivem ao lado dele. E lamentavelmente, muitos anos a igreja até compactuava, fazia vista grossa, não sei hoje, porque a gente anda por aí, a gente vai vendo um pouco de tudo. Mas por que então que Jesus vai contar esse caso do rico e do Lázaro? Para dizer o destino, aquele sofrido Lázaro, naquela situação difícil, ele conseguiu encontrar o sentido primeiro em Deus. Então ele conseguiu integrar aquele sofrimento que ele estava vivendo, de doenças e todo aquele processo de marginalização, ele conseguiu integrar aquilo. E, por outro, ele apresenta também aquele que se perdeu nos seus bens materiais. E quem que se perde nos seus bens materiais, Deus não vai condenar, ele vai se condenando, porque ele vai se afastando daquilo que é essencial na vida. E Lázaro, naquela situação, ele conseguiu fazer daquilo um processo de amadurecimento na fé. Mas aquela situação de sofrimento, de indigência que ele estava vivendo, não era a vontade de Deus. Ele se viu naquela situação e aproveitou, como muitas pessoas em situações, tanto o rico, o que tem muitos bens materiais, que aí está bem destacado, quanto aquele mais pobrezinho, pode tornar-se tanto um quanto o outro se perderem. Tem pessoas que estão apegadas a um banco, velho, uma cadeira, um pedaço de terra, cada um, um carro velho, um carro, enfim, cada um pode se perder. Outros podem se perder nos seus trilhões, nos seus quatrilhões de dinheiro. Então, Quaresma é para isso, queridos e queridas irmãos. É para a gente reposicionar aonde nós estamos renovando a nossa confiança. Se for em Deus, então nós vamos buscar esse equilíbrio no caminhar. Se nós estamos apostando tão somente nas apostas materiais que têm o seu valor, são importantes, é preciso nos reposicionar. Ser discípulo de Jesus, não nos esqueçamos, é um desafio diário. Por isso a conversão é uma atitude diária. Ninguém, quem corre atrás de coisa mágica por aí, nem a máquina lá da Xuxa que descia, a Xuxa eu acho que está viva ainda, Xuxa, eu acho que está, A Xuxa descia numa nave que lá é montado, não descia do céu. Para dizer-nos que a experiência de Deus faz com que nós fiquemos na lucidez. Por isso que Abraão adverte ali, o rico lá, meio sofrimento, pedindo, manda avisar meu parente, meu irmão, manda avisar fulano, olha, não. Jesus sempre conversou olhando nos olhos dos homens e mulheres. Jesus sempre propôs um caminho. O caminho haverá sempre de estar à nossa frente, o caminho da vida, o caminho da fraternidade, do bem-querer do mundo, da misericórdia, da solidariedade. E também os caminhos da morte, da arrogância, do apego àquilo que ficará por aí, dos exageros materiais. Esses caminhos sempre estarão à nossa frente, de modo que seria até estranho, que alguém pudesse chegar, imagine você dormindo à noite, um homem muito rico, por exemplo, ou rico não só nos milhões, mas nos trilhões, mas rico ali, no apego às suas coisas materiais, e aparecer de madrugada, fazendo um barulho,
possivelmente as pessoas irão correr, né, de medo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela se dá no ordinário do dia a dia, é no comum do dia a dia, que a gente vai se deixando conduzir pela sabedoria de Deus. E vamos cada vez mais atingindo aquela maturidade de confiar sempre a nossa existência em Deus. De modo que quem confia em Deus não tem problema com infidelidade. Quando o outro é infiel, quando o outro, aquele grande irmão, irmã, né, ou até o companheiro, a companheira, quando ele está numa maturidade maior da vivência da fé, quando surge alguma infidelidade aqui e acolá, ele fala, não, vamos seguindo, vida que segue. Por quê? Porque ele está sintonizado, sincronizado o seu coração em Deus. Quando você tem um problema de convivência familiar com um amigo de trabalho, em qualquer lugar que estejamos aí, passa um momento difícil, fala, não. As consequências ficam normalmente para quem faz as consequências. As pessoas generosas de coração, sintonizado com Deus, estão sempre a exalar a fraternidade e o amor. Possamos nós, nessa manhã, apesar de nossas fraquezas, apesar de nossas imaturidades, todas que Deus conhece profundamente, renovar a nossa confiança em Deus, assim como Abraão e Sara o fizeram no seu caminhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.